Senhor, gente, tudo bem? Vamos começar então a nossa aula. Por favor, se coloque em pé, vamos fazer uma oração. Feche os seus olhos, curve sua cabeça. Jesus, obrigado por estarmos aqui nessa noite. Obrigado por esse privilégio, essa oportunidade. Eu peço o teu auxílio, que o Senhor nos guie, nos oriente, que o Senhor fale conosco. Hoje é um tema muito importante, Senhor. E eu peço a tua ajuda, Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Vocês podem se assentar. Hoje nós vamos começar, então, hermenêutica. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Quem sabe o que é hermenêutica? É a arte de interpretar textos bíblicos. Mateus capítulo 4. A Bíblia diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Hoje eu estou usando a Revista Corrigida, Henrique. Normalmente eu uso a NTLH, mas hoje eu estou com a João Ferreira de Almeida, Revista Corrigida. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então nós estamos diante do texto em que Jesus é tentado pelo nosso adversário, e como introdução a essa disciplina hermenêutica, eu queria fazer a leitura desse texto e a interpretação rápida disso, porque é muito comum nos dias atuais pessoas que fazem interpretação indevida dos textos bíblicos. Pessoas que utilizam textos isolados das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus, como algum pretexto para defender uma opinião, para defender uma heresia, um posicionamento. As pessoas fazem o inverso do que deveria ser feito. O que deve ser feito é ir até a palavra de Deus, sem nenhuma bagagem, sem nenhum conhecimento, fazer a leitura de texto, interpretar o texto e, a partir disso, formular as nossas crenças. O que as pessoas fazem, William? Tomam um posicionamento. Já tem uma posição teológica. Já defendem aquilo com unhas e dentes. Vão até o texto já com uma estrutura montada e adaptam o texto de acordo com a sua opinião, com o seu ponto de vista. O que nós vemos aqui é o diabo tentando Jesus utilizando a própria palavra de Deus. O diabo, sabendo quem Jesus era, ele tenta Jesus utilizando a Bíblia. Sabe o que é interessante, Guilherme? É comum ver entre as pessoas uma crendice. Alguns acreditam que se deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, vai proteger a casa, vai proteger as pessoas,
vai proteger o estabelecimento comercial contra as investidas do diabo. Quando o diabo vai tentar Jesus, ele cita o Salmo 91. Quer dizer, o salmo que as pessoas consideram botar medo no diabo, ele cita para Jesus. Se você chegar num lugar e ver uma pessoa com a Bíblia aberta, com a folha amarelada no Salmo 91, fala para ela, põe no 95 ou põe no 132, sei lá, porque o 91, o diabo citou para Jesus. O diabo citou o Salmo 91 para Jesus, para tentá-lo, para fazê-lo cair, para fazê-lo tropeçar. O que significa isso? Significa que os nossos rituais, o nosso jeito de tentar fazer uma proteção para a nossa casa, se parece muito com outras crenças. Se parece muitas vezes com o catolicismo, com religiões ligadas aos africanos. As pessoas colocam pimenta no sal grosso, e aí a gente vê cristão que tem uma prática semelhante. Se eu fizer assim, também vou ser protegido. Na verdade, o que protege o cristão é a obediência. Quando o cristão vive obedecendo a Deus, ele está protegido. Quando ele não obedece a Deus, aí ele está desprotegido. É isso que a Bíblia nos mostra. O que é interessante, Natália, é que a palavra de Deus, fora de contexto e na interpretação indevida, se torna a palavra do diabo. Quem citou os versículos primeiro foi o próprio diabo. Palavra de Deus, fora de contexto, com a interpretação indevida, é palavra do diabo, Guilherme. O diabo cita, o Senhor dará ordem aos seus anjos, se joga daqui. O Senhor dará ordem aos seus anjos e ele vai pegar. Outra observação importante, Valdenice, o diabo levou Jesus para a igreja. Maluquice, né? Se a gente começa a pensar. O diabo levou Jesus para o templo. O lugar, para o judeu, o lugar mais sagrado era o templo. Para nós, a gente também chama de casa de Deus, né? Mesmo sabendo que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. A gente sabe disso, mas a gente se reúne aqui. E a gente vem aqui, a gente chama de casa de Deus, casa do Pai, a gente chama dessa forma. O diabo levou Jesus para um lugar sagrado, um lugar de culto, e lá ele tentou Jesus, utilizando textos fora do contexto. Hermenêutica, Rafael, é utilizar uma técnica específica para fazer interpretação de textos bíblicos. Utilizar uma técnica. Por quê? Porque se eu fizer uma interpretação indevida dos textos, eu posso discorrer diversas heresias. Os maiores hereges da história da igreja não são pessoas ignorantes, são doutores, são pessoas letradas, aprofundadas na palavra. A Bíblia fala a respeito deles, desses mestres. Você provavelmente no seu trabalho, na sua família, você vai ter proximidade com pessoas de outras igrejas, até mesmo outras religiões, que são influenciadas e que acreditam em heresias. Diversas igrejas, vocês vão ver isso, as pessoas acreditam em diversas heresias. É comum no meio cristão, infelizmente. Essas pessoas pecam pela ignorância, por não conhecer profundamente a palavra de Deus. Agora, existem pessoas que estudam profundamente o texto, conhece grego, hebraico, aramaico, alemão, conhece todas as línguas, consegue citar os textos de cor, mas essas pessoas se afastaram tanto de Deus, que a partir desse momento, começam a ensinar heresias. Em Efésios diz, poucos de vocês serão mestres na igreja. Não serão todos vocês, poucos, porque haverá maior rigor para os mestres no dia do julgamento. Quem ensina a palavra, haverá um rigor maior do que quem não ensina.
Aí provavelmente dentro de você está falando, graças a Deus, que bom, então eu não vou ensinar, e aí haverá um rigor menor para mim. Bom, os ignorantes também serão julgados pela sua ignorância. Ignorância não é uma qualidade, não é uma virtude. Nós vemos hoje em dia, em alguns lugares, a exaltação da ignorância, relacionando a ignorância, a falta de conhecimento, à humildade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem pessoas que são ignorantes. Ignorante, quando eu falo ignorante, é a pessoa que não tem conhecimento, tá? Essa é a raiz da palavra, da ignorância. Não ter o conhecimento aprofundado. Tem pessoas que não são alfabetizadas, que não são cultas, são ignorantes e são arrogantes. São presunçosas. E se vangloriam do fato de não ter conhecimento. Outros são letrados, são doutores e são humildes, são simples. Você conversa às vezes com as pessoas, você fala, nossa, que legal conversar com essa pessoa. A pessoa é simples, humilde. Por quê? Humildade está totalmente relacionada ao caráter. Pessoas letradas podem ter caráter e não ter caráter, e pessoas analfabetas também. Pode ter como pode não ter. Quem trabalha no comércio já vai ter contato, às vezes, com pessoas, doutores, que vão lá e ser uma simplicidade, uma humildade, e aí daqui a pouco aparece uma pessoa analfabeta, ignorante e arrogante. Difícil de conversar, difícil de tratar. A Bíblia afirma que haverá rigor maior para os mestres, mas todos nós seremos julgados. Nós erramos em não conhecer profundamente o texto bíblico. Então, existem regras de interpretação. Existe uma lógica para interpretar um texto bíblico. Por quê? Porque se eu não fizer a interpretação da forma adequada, eu posso discorrer diversas heresias. O diabo apresentou para Jesus textos bíblicos fora do contexto. O que Jesus mostra para o diabo é que também está escrito, ou seja, a Bíblia é interpretada como um todo. Nós não fazemos interpretação de uma palavra ou um texto isolado. Ela segue um todo. Existem momentos que alguns textos, inclusive, vão apresentar aparente contradição. Vai parecer que estão se contradizendo. Se não fizermos a interpretação do texto, nós vamos achar que o texto está se contradizendo. Por exemplo, Paulo diz que ninguém é salvo pelas obras. Nós somos salvos pela graça. Efésios capítulo 2. Isso não vem de vocês, é dom gratuito de Deus, não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Então, nós somos salvos pela fé, pela graça de Deus, mediante a fé. Tiago diz, a fé sem obras é morta. Essa semana, dia 31, nós comemoramos 508 anos da Reforma Protestante. O Martim Lutero, que é aplaudido e tem que ser em muitos aspectos, em outros aspectos ele não foi muito bem. Um exemplo, ele queria que o livro de Tiago fosse removido do cânon. Ele não queria que Tiago ficasse no cânon. Ele demorou para fazer o comentário a respeito do livro de Tiago. Por quê? Porque Tiago parece contradizer o que Paulo explica. Paulo diz que somos salvos pela graça, não pelas obras. No contexto de Martim Lutero, a Igreja Católica incentivava as pessoas à prática de boas obras, como meio de salvação. Nós, protestantes, acreditamos que as boas obras fazem parte da vida dos salvos. O católico romano acredita que a boa obra é para incluir a salvação. É aditivo à salvação. Eu sou salvo por Jesus e tenho que praticar boas obras. O protestante acredita que somos salvos por Jesus, por isso temos boas obras. Perceba a diferença? Martim Lutero, ele queria que o livro de Tiago fosse removido do cânon, porque parece ter contradições. Quando não fazemos a interpretação devida do texto bíblico, é isso que pode acontecer. Jesus diz para o diabo, também está escrito isso. A Bíblia é um todo.
Não podemos fazer uma doutrina baseada em um texto, em uma palavra isolada. Abra sua Bíblia em 2 Pedro capítulo 2. Nós vamos ver uma palavra importante aí. 2 Pedro capítulo 2. Nós vamos ler quase o capítulo todo. Existe uma expressão no grego que é rapax legomenon. Alguém já ouviu falar esse palavrão ou não? Rapax legomenon? Ninguém sabe o que é? 2 Pedro capítulo 2. Rapax legomenon é uma expressão dada a um texto, a uma palavra que aparece uma única vez. Existem palavras na Bíblia, e principalmente no Novo Testamento, em que a palavra no original apareceu apenas uma única vez. Percebe o tamanho da dificuldade de alguém traduzir isso? Porque em outros momentos, que você vai traduzir uma palavra, você vê o contexto. Bom, lá nós traduzimos isso como sendo isso daqui. Agora nós temos uma palavra que aparece uma única vez. Como é que você faz a tradução disso? Bom, 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas. Olha só. Como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Então, Pedro está dizendo, vão haver falsos doutores, que vão colocar no meio de vocês, encoberto, escondido, não vai ser aberto, ninguém vai chegar e vai falar, agora eu vou pregar uma heresia para vocês. Não, eles vão fingir que é Deus falando, que é Deus fazendo, que é Deus agindo. Eles vão fingir que é Deus, mas é uma heresia escondida. E muitos seguirão as suas dissoluções, as pessoas vão seguir isso aqui, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não será dormita. Ó que versão! Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, presta atenção aqui, Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno. Aqui nós temos um rapax legomenos. A palavra que foi traduzido como inferno aqui, no original, Pedro escreveu tártaro. Pedro está dizendo que Deus lançou anjos que pecaram ao tártaro. Alguém já ouviu falar de tártaro? Não do dente. Do dente? Não, não é do dente, nem é do molho. Não tem um molho de tártaro? Não é do molho. Da mitologia grega, alguém já ouviu falar ou não? Na mitologia grega, os semideuses foram presos num lugar chamado Tártaro. Pedro, quando está escrevendo a sua carta universal, ele empresta uma palavra da mitologia grega, Tártaro. Ele está dizendo que alguns anjos que pecaram foram presos neste lugar, no Tártaro. Nós não somos gregos, nós não temos proximidade com a mitologia grega, nesse sentido aqui. Então, para nós, em português, ficou mais fácil entender que eles foram presos no inferno. Só que nós temos outros textos falando de inferno. No Antigo Testamento, a palavra Sheol, com SH, Sheol, essa palavra foi traduzida como inferno. No original é mundo inferior. No grego existe uma outra palavra, Hades, também emprestada da mitologia grega. Hades é um deus grego que cuida do mundo inferior. Foi traduzido para o português como inferno. Sheol foi traduzido como inferno. Hades foi traduzido como inferno. E agora nós temos Tártaro. As três palavras falam de três lugares diferentes.
Sheol era um lugar de descanso, também declarado como seio de Abraão. Na história do rico e Lázaro, o rico vai para o Hades e o Lázaro vai para o Sheol, para o seio de Abraão, para o lugar de descanso. Só que quando vai ser traduzido essas palavras para a nossa linguagem, é traduzido tudo como inferno. Eles estão no mundo inferior, no inferno. Os anjos que foram presos aqui, nessa história, estão lançados no inferno em português. Mas no grego não está escrito assim. No grego está escrito que foram lançados no Tártaro. O que significa isso, Everson? Significa que o local onde esses anjos estão presos não é o mesmo local que as pessoas estão sendo atormentadas hoje. Não é o mesmo local. São locais diferentes. E por que na hora de traduzir, traduziu como inferno? Porque é a palavra do nosso contexto que mais se aproxima, que mais se adapta. Cada cultura tem uma forma de linguagem. Eu já falei isso para vocês. Numa cultura de um país, se eu não me engano, acho que é Papua Nova Guiné, eles não aceitam Jesus e põem a mão no coração, Jesus entra no meu coração. Porque para eles o coração só bombeia sangue. A tomada de decisões e os sentimentos deles está no fígado. Então eles põem, para receber Jesus, eles põem a mão no fígado. Quando o tradutor vai traduzir para a língua deles, não adianta pôr coração, porque não faz parte do contexto deles. Só faz parte do contexto o fígado. Por isso a importância da hermenêutica, de interpretar os textos bíblicos da forma adequada. Por quê? Porque se eu fizer uma leitura de forma simples e não interpretar o que está escrito, eu vou acreditar que os anjos que pecaram, porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno. Todos os demônios estão no inferno? O que vocês acham? Só faltava, né? Todos os demônios estão no inferno e o mundo está do jeito que está. É tudo culpa nossa? Tá certo que nem tudo é culpa dos demônios, né? Mas, ô louco, mas tem muita... Ele só desamarrou o burro? Você está querendo me contradizer com outra... Mas ele tem a parcela dele. Os demônios não estão todos presos. Quando Jesus foi expulsar um espírito maligno do gadareno, os demônios pediram para ele: não nos lance no abismo. Não nos lance no abismo. Do que esses demônios estão falando, gente? De um lugar de prisão. Provavelmente o que Pedro chamou de Tártaro era o lugar que esses demônios estavam se referindo. É uma boa discussão. Quais são esses anjos? A interpretação mais forte é que faz referência a Gênesis capítulo 6. Em Gênesis capítulo 6 há uma história em que filhos de Deus acharam as filhas dos homens bonita. Assim está no texto original. Filhos de Deus acharam as filhas dos homens bonita e se relacionaram sexualmente. Deram origens a néfilins, a gigantes, certo? E aí logo depois vem o dilúvio. Na interpretação mais corrente, esses anjos que estão presos no Tártaro seriam esses anjos que abandonaram a sua habitação natural. Judas fala disso. O Enoque é um livro apócrifo, mas ele fala disso, até ele cita o nome desses anjos aqui. Então, a interpretação mais corrente é que esses anjos, que seria uma segunda queda, correto? Porque a primeira queda é Lúcifer com 1/3 do céu. Agora, algumas pessoas interpretam que em um segundo momento, um outro grupo de anjos achou mulheres bonitas, se relacionaram sexualmente com elas, e como isso desagradou a Deus, Deus os prendeu em correntes eternas. Tem que se transformar em matéria para ter uma relação sexual com uma mulher. Se você pergunta a minha opinião, eu não acredito nisso.
eu acredito que quem se relacionou sexualmente com as filhas dos homens foram a descendência de Sete. Ali, eu acredito que Moisés, quando está escrevendo, chama a descendência de Sete de filhos de Deus e a descendência caída de Caim, filhas dos homens. Deus queria desde o início que houvesse uma separação. Quando você lê a descendência, você vê que o primeiro descendente de Sete, Enoque, a Bíblia diz que nos dias dele o nome de Deus voltou a ser invocado. Enquanto Caim tem um filho chamado Tubal-Caim. O Tubal-Caim, ele diz assim, se Caim foi amaldiçoado 7 vezes, eu tenho que ser amaldiçoado 70. Porque Caim matou o irmão, eu matei um menino porque deu risada de mim e matei um velho. Então perceba que há uma diferença entre os descendentes de Caim e os descendentes de Sete. Essa é a minha interpretação. Isso é uma discussão ampla no meio teológico. Então, para mim, haviam gigantes na terra, como houveram gigantes depois. Nos dias de Golias, nenhum anjo se relacionou com mulher nenhuma para dar origem a gigante. E Golias tinha mais de 3 metros de altura. Nos dias de Golias, haviam pessoas que nasciam naturalmente com 6 dedos em cada mão e em cada pé. Perceba que gigantes nasceram ao redor da história toda. Ok? Então, minha interpretação teológica sobre o texto. Então, quem são esses anjos? É uma classe. É uma classe de anjos de uma queda. Eu só acredito em uma queda. Só a queda com Lúcifer, com Satanás. Uma classe desses anjos foi presa aqui no Tártaro. Por quê? Os demônios pedem para Jesus para não ser lançado no abismo, para não ficar preso, para continuarem solto. Então, me parece que havia uma distinção entre alguns anjos e outros. Por quê? Não sei. Hã? Então, se todos fossem presos, algumas coisas que a gente conhece profundamente hoje como o amor de Deus, a graça de Deus, não teria como ser expressa. Só foi expressa porque o mal entrou no coração dos homens. Só consegue expressar, demonstrar o amor de Deus porque a gente consegue ver a maldade. Então a gente tem o contraste, o referencial. Então, é assim, isso é uma interpretação minha, tá bom? Então, eu sei que provavelmente entre vocês, inclusive a interpretação mais corrente é que foram anjos que se relacionaram sexualmente com mulheres. Quem já ouviu esse debate já? E vocês acham que é o quê? Vocês acham que é anjos? Ou vocês não querem achar nada para não... Tem debates intermináveis na internet em relação a esse assunto, tá? Então essa é uma opinião teológica minha em relação a esse texto aqui. O que eu quero mostrar com tudo isso? Na hora de escrever Tamires, Pedro emprestou uma palavra da cultura grega, da mitologia grega, entende? Ele está sendo inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Está sendo guiado para escrever o que ele estava escrevendo. Por isso é importante a gente conhecer profundamente isso. Vamos para mais um texto? Vamos abrir Juízes, lá no Antigo Testamento. Juízes. Você já ouviu essa discussão, ô Wagner? O que você acha? Você acha que é anjo? Nenhuma das alternativas. Assim, um anjo é um ser assexuado, né? E ele achou só as mulheres bonitas. Normalmente eu acho mulher bonita, mas eu sei que existem homens bonitos. Não existem homens bonitos? E aí eles acharam só viável, interessante se relacionar sexualmente com as mulheres? Sei lá, né? Eu acho que
a descendência de Sete era para ser separada. Eu acho que desde o início, porque Deus fez isso ao longo da história toda. Ele separou Israel, ele separa a igreja, entendeu? E a descendência de Sete já foi separada desde o início. Então eu acho que a intenção era essa. Quando você lê o texto, a Bíblia diz, haviam gigantes, já tinham gigantes. Não foi resultado da relação sexual dos filhos de Deus com os filhos dos homens com as filhas de Deus. Não foi a relação sexual que resultou em gigantes. Naquela época haviam gigantes, já tinha gigante, tá? Bom, Juízes 17. Vamos ver Bom, Juízes é só história maluca, né? Havia um homem da montanha de Efraim cujo nome era Mica. Eu não sei por que quando foi traduziram como Mica. Mas o nome desse cara aí não é Mica. É Micaiarro. Por alguma razão, na hora de traduzir, traduziu como Mica. Acho que é o apelido dele, sei lá. Mas esse nome, no original, é Micaiarro. O que significa... Micaiarro. Foi por isso? Micaiarro significa este é semelhante a Deus. Uma mãe que põe o nome do filho como este aqui é semelhante a Deus, nós vamos ver a história de uma mãe super protetora, que não vê problema nenhum no filho, que não corrige o filho e que causa um transtorno gigante na história de Israel. Olha o que o Mica, para os mais íntimos, né? Olha o que o Micaiarro falou para a mãe dele. O qual disse a sua mãe, as 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa deitava as maldições, roubaram uma porção de dinheiro dessa mulher. E ela está amaldiçoando quem roubou. E também as dissestes em meus ouvidos, eis que esse dinheiro eu o tenho, eu o tomei. O Mica que roubou da mãe dele. Mãe, sabe o dinheiro que desapareceu, que a mãe está xingando aí, amaldiçoando? Fui eu que roubei, mãe. Então disse sua mãe, bendita seja meu filho do Senhor. Bendito seja meu filho, abençoado seja meu filho. Oxe, mas que é isso? Gente, dependendo da circunstância aqui, não era nem caso de corrigir, era caso de chamar a polícia. Que filho é esse? Roubou a mãe está amaldiçoando quem roubou, Guilherme. Agora o filho chega, então, mãe, você está amaldiçoando, jogando praga? Fui eu. Bendito seja o Micazinho. Bendito seja meu filho, abençoado seja meu filho. Que benção, meu filho é uma benção. Ela não consegue perceber nenhum defeito no filho. Versículo 3. Assim, restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém, a sua mãe disse, inteiramente tenho dedicado esse dinheiro da minha mão ao Senhor, para o meu filho. Eu dedico esse dinheiro a Deus e entrego para o meu filho que me roubou. Eu vou deixar com ele. Mas que mãe é essa, hein? Aí ela dedica a Deus, olha, dorme com esse barulho. Ela dedica a Deus, ela deixa para o filho dela, e para que serve? Para fazer uma imagem de escultura e de fundição. Já viu aquela música, todo mundo louco? É essa história aqui, está todo mundo louco. De sorte que agora tu tornarei a dar. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe. A sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu ao ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e de fundição, e esteve em casa de Mica. Tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins. Terafins são imagens menores. Consagrou a um dos seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos.
O bonitinho do Mica roubou a mãe dele. A mãe dele achou bonitinho. Ah, que bonitinho, tá batendo na mãe, que bonito. Eu vou dedicar esse dinheiro a Deus e vou deixar com meu filho. Eu não sei como é que consegue fazer isso. Vou dedicar o dinheiro a Deus e vou deixar com meu filho. Aí o filho, eu não quero mais esse dinheiro. Não quero porque a mãe amaldiçoou quem pegou. Aí ela deu uma parte do dinheiro ao artesão, que fez um ídolo, que devolveu para o Mica, e o Mica fez uma casa de deuses na casa dele. Consagrou um dos filhos dele para ser sacerdote. Como que é seu nome, irmão? Luan. Luan consagrou um dos filhos dele para ser sacerdote. Agora, não acabou ainda não, viu? Vai ficar pior. Versículo 7. Havia um mancebo de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita. E peregrinava ali, mancebo. Ó que versão. Você não achou a versão aí, Henrique? Eu estou usando uma de 1946. É uma de estudo, da apologética. Este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse comodidade. Olha o que o levita está procurando. Vagabundagem. Algum lugar cômodo, sabe? Como é, nessa versão também, achasse comodidade. Chegando ele, pois, à montanha de Efraim, até a casa de Mica, seguindo o seu caminho. Disse-lhe Mica, de onde vens? E ele lhe disse, eu sou o levita de Belém de Judá. Vou peregrinar aonde quer que achar comodidade. E então lhe disse Mica, fica comigo, sê-me por pai e sacerdote. Cada ano te darei 10 moedas de prata, vestuário, e te darei o sustento. E o levita entrou, e consentiu o levita em ficar com aquele homem, e este mancebo lhe foi como um dos seus filhos. Como que é louco o texto? Ele chama o levita para ser pai dele. Esse é o convite. Vem trabalhar para mim, porque eu tenho uma casa de deuses, e eu não quero mais religião aqui, eu não quero mais esse negócio de ir para Jerusalém, sacrificar, eu não quero. Agora eu quero a minha religião. Eu quero o meu jeito. Vocês já viram o filhinho de mamãe, né? Que tudo a mãe faz, tudo é ele, e agora ele está adulto e ele quer uma religião para ele. Ele quer um levita exclusivo para ele. Eu vou te pagar, você vai ser meu pai. Ele fala que o levita vai ser pai dele. Só que aí no próximo versículo diz, o mancebo lhe foi como um de seus filhos. Que coisa maluca que está acontecendo em Israel. E consagrou Mica ao levita. O Mica que consagrou o levita. Que autoridade que ele tem para consagrar um levita? Olha o nível das pessoas, Rafa. Onde chega o nível? Não, eu sou uma autoridade, eu vou consagrar um levita. E esteve em casa de Mica. Então disse Mica, agora sei que o Senhor Deus me fará bem, porquanto tem um levita por sacerdote. O problema, ele achou que o problema era ter consagrado o filho dele para ser sacerdote. Por que você está lendo esse texto aí, Everson? Porque as pessoas hoje em dia fazem exatamente o que o Mica fez. É a religião personalizada, adaptada, customizada. É o meu jeito. É o que eu gosto, Natália. Eu gosto desse jeito aqui. Eu prefiro dessa forma aqui. Não segue o parâmetro bíblico, o que a Bíblia diz, o que a lei de Deus diz. Não. É o meu jeito. Eu sou o filhinho da mamãe. A minha mãe fez tudo por mim. Um dia eu roubei minha mãe falou, abençoado seja meu filho. Bendito seja meu filho. Tudo certo para o Mica. Hoje em dia é exatamente o que acontece. Falou uma coisa que eu não gosto, tchau. Tchau, 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 eu não quero, não, eu vou para outro lugar.
Eu vou construir a religião do jeito que eu gosto, do jeito que eu acho. O dinheiro que estava amaldiçoado, nós vamos construir um ídolo. As pessoas fazem exatamente a mesma coisa hoje, Isabel. Constroem ídolos para si, para a sua adoração. E quais são as pessoas que gostam de se relacionar com elas? As que buscam comodidade, Wagner. Conforto. A Bíblia não é um livro de conforto, é o livro de confronto. Por que quando João vê um anjo com um livro na mão, o anjo diz, como o livro, ele come o livro. Ele diz que é doce no paladar, mas é amargo quando chega no ventre. Por que doce ao paladar? Porque no paladar traz conforto, mas quando confronta as nossas ideias, é amargo. É difícil de digerir certos textos bíblicos. É difícil de perdoar, é difícil. Quando eu ouço o perdão, eu não quero. É amargo. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. É doce esse texto? É amargo. Negue-se a si mesmo. O jovem rico, vende tudo que você tem e siga-me. É doce ou é amargo? É amargo. O levita buscava comodidade, conforto e encontrou o Mica. Normalmente essas pessoas costumam se juntar mesmo. Eu gosto mais desse jeito aqui, ó, dessa palavra aqui, dessa pregação aqui. Esse negócio de pecado aí, eu não gosto. As pessoas hoje em dia buscam conforto. Nós lemos o texto 2 Pedro, as pessoas buscam falsos mestres. 2 Timóteo capítulo 4, Timóteo, permaneça firme pregando a palavra, porque vai chegar o momento em que as pessoas vão buscar falsos mestres para si mesmas, para massagear o ego. Você provavelmente deve ver isso na internet. Mensagens que são altamente palatáveis. É gostosinho de ouvir, nunca te confronta. A palavra de Deus é um espelho. Você olha para o espelho e você vê exatamente quem você é. As ruguinhas, o peso a mais, você vê tudo no espelho. Não tem como distorcer. As pessoas querem distorcer o espelho. Querem massagear o ego dos ouvintes. Sabe o que acontece no próximo capítulo, capítulo 18? Vamos ver uma parte dele aqui. Bom, aparece... Então aqui, o Mica está com um templo familiar. Na casa dele, a família dele não serve mais a Deus. Parte dos efraimitas, os descendentes de Efraim, não estão servindo a Deus, não estão cultuando a Deus. Agora eles estão cultuando a um ídolo que a mãe do Mica fez. É isso que eles estão cultuando. E tem um levita ali por meio. Bom, eu vou contar a história porque a gente não vai conseguir ler toda a história, mas 5 homens da tribo de Dan, 5 homens, eles precisavam encontrar uma terra. E eles tinham proposto no coração deles que eles iam saquear algum lugar, matar uma família, buscar alguma cidade que eles conseguissem dominar. Eles estavam passando justamente pela montanha de Efraim. Escutaram o mancebo levita conversando. E o levita tem um sotaque. Eles chegaram para o levita e falaram, viu, você tem sotaque de levita? O que você está fazendo aqui? Então, não, eu não estou mais em Jerusalém, não. Lá tinha escala, lá tinha que picar o ponto, e lá eu não me adaptei muito bem lá. Não gostei. Então eu vim para cá, encontrei o Mica, ele é gente boa, ele falou que ia ser pai dele, agora ele fala que é meu pai, agora está um rolo violento, mas ele me paga 10 peças de prata para fazer o culto aqui, e nós estamos fazendo. Aí o pessoal da tribo de Dan, que bom que nós encontramos você.
Consulte ao Senhor. Olha esse povo, gente, toda hora fala em Deus. O Mica fala, agora Deus está comigo, porque tem um levita aqui comigo, adorando um ídolo que a minha mãe fez. Agora o pessoal da tribo de Dan, ei levita, mancebo, consulte a Deus para ver se a gente vai ter sucesso. Eu não sei que jeito, ele consultou a Deus. E ele volta e fala para o pessoal, ó, Deus falou que vocês vão ter sucesso. Deus falou. Deus, gente. Sabe o que eles fizeram? Saquearam uma cidade. Um monte de velhinho tinha lá, mataram tudo. Foi Deus que falou, Guilherme. Mataram tudo. Bom, ganharam muita grana, né? O que vocês acham que aconteceu? Eles voltaram para a casa do Mica. Agora não só em 5, voltaram em um monte. Aquele monte de gente, o que está acontecendo? Não, é o seguinte, nós viemos aqui, nós vamos levar esse ídolo aí, pegaram o ídolo para levar, pegaram todos os utensílios daquele templo doméstico, e o levita ali falou, viu, você é sacerdote hoje, é levita de uma família. Você não quer ser sacerdote de uma tribo inteira? O Mica estava buscando comodidade. O que vocês acham que aconteceu? Aceito. Eu aceito. Esse jovem levita agora institui uma religião para uma tribo inteira. A tribo de Dan. Deixa eu ver se eu vejo o texto. Bom, eu não sei exatamente o versículo, mas quem quiser ler o capítulo 18, 19, vai estar contando essa história que eu estou dizendo para vocês. A Bíblia diz, Wilson, que até o exílio babilônico, o pessoal da tribo de Dan cultuou esse ídolo produzido pelo Mica. Quando a gente lê o livro de Apocalipse, normalmente as pessoas perguntam, por que a tribo de Dan não aparece na lista do Apocalipse? Vocês já ouviram falar disso ou não? Lá no Apocalipse não aparece a tribo de Dan. Uma das explicações, a única que eu conheço, na verdade, é por causa disso daqui. 2 tribos aparecem na entrada da Terra Prometida que não aparecem na lista do Apocalipse. Dan e Efraim. Lá no Apocalipse, Levi entra no lugar de Dan e José é citado no lugar de Efraim. José é o pai do Efraim. Eu atribuo a essa história aqui, Wagner. O Mica é um homem da montanha de Efraim importante. E os da tribo de Dan passaram a adorar e reverenciar esse ídolo produzido pela mãe do Mica. Vocês conseguem dimensionar o tamanho do problema, o tamanho do BO de alguém que decide fazer uma religião personalizada, customizada, adequada aos seus gostos, Ari, as suas inclinações. Ele filtra, eu gosto disso e não gosto daquilo. Agora vai ser do meu jeito. Provavelmente, a tribo de Dan não é citada na lista. A lista do Apocalipse é quem está entrando na Terra Prometida, viu, gente? Na Nova Jerusalém. Nós temos um texto mostrando quem estava entrando em Israel, e agora nós temos um texto lá, profético, apocalíptico, de quem está entrando no céu. E a tribo de Dan não está lá. Por quê? Porque provavelmente está relacionada a esse texto aqui, de alguém que customizou, que adequou. Por isso que ao ler o texto bíblico, é necessário uma técnica específica, é necessário saber quem é que escreveu, por que escreveu, em que contexto, o que significa. Deu para entender ou não? Bom, vamos para mais um texto. Bom, só citando, a palavra alma, traduzido como alma para nós,
em alguns momentos, aparece mais de 300 vezes na Bíblia. São muitas incidências. Diferente do rapax legomeno, que aparece uma vez só, agora nós temos uma palavra que aparece inúmeras vezes. No Antigo Testamento, alma em hebraico é nefesh, traduzido como alma. No Novo Testamento é psique, que é grego. As duas palavras são traduzidas como grego. A mesma palavra pode ter sentidos variados. Por exemplo, Deus soprou nas narinas de Adão e ele se tornou um nefesh. Nefesh, vivente. O que Adão se tornou? Uma alma vivente, um ser vivente. Quando a gente fala alma para nós, se eu falar assim, eu vi uma alma, o que vocês acham que eu vi? Um espírito, um fantasma, né? Minha avó não falava nem alma, era pior, era uma arma. Eu tinha mais medo ainda quando ela falava errado. Eu vi uma arma penada. Eu não sei que alma que é essa que tem pena, deve ser de uma galinha, né? Sei lá de que alma que é essa. Bom, se eu falo alma, normalmente nós atribuímos a um ser espiritual. Agora Deus sopra nas narinas de Adão e ele se torna uma alma vivente. Um ser vivente. A mesma palavra pode ter sentidos variados. Quando desceram até o Egito 70 pessoas, no original Moisés escreve que desceram 70 nefesh, 70 almas. Vocês acham que desceu só a alma para o Egito? Quando foi a família de Jacó foi morar no Egito, vocês acham que desceu só a alma deles? Desceu o quê? As pessoas desceram. Então, a mesma palavra, nefesh, alma, pode significar em um texto, em um momento, ser vivo, parte imaterial, como pode significar em outro texto, pessoa. Existe mais de uma interpretação para nefesh. Salmo 42, versículo 2, a minha nefesh tem sede de Deus. Minha alma tem sede de Deus. No original está escrito nefesh. O que o salmista quer dizer aí? Quando ele diz que a minha alma tem sede de Deus. Quem tem sede de Deus? Minha parte interna. É o interior do homem. Então eu já citei texto que significa pessoa. Eu já citei texto que significa ser vivo. E eu estou citando um texto aqui da parte interna do ser humano. Eu sinto uma sede interior. Não consigo suprir com H2O. É só com a presença de Deus. Minha alma, minha parte imaterial, o meu ser interior tem sede de Deus. O sede ali não está se referindo à sede de H2O. É de uma pessoa. Outro texto, Levítico capítulo 21, versículo 11. Ó que legal. Não se chegará a cadáver algum, nem por causa do seu pai, nem por causa da sua mãe, nem por sua mãe se contaminará. Aqui é o voto do nazireado. A palavra que foi traduzida como cadáver, no original é nefesh. Não se chegará a nefesh algum. Gente, a palavra que nós traduzimos como alma, Guilherme, que em algum momento o sentido é ser vivente, outro momento é parte interior do ser humano, outro texto é pessoa. Agora em Levítico está escrito nefesh. Não se chegará a nefesh algum. Agora, imagina se quem está traduzindo não consegue interpretar o contexto. Não se chegará a alma nenhuma. A importância do contexto na hora da tradução. O que o escritor está querendo dizer quando ele escreve? Ele está querendo dizer que não é para chegar perto de corpo morto nenhum. Nenhum, é isso que ele está querendo dizer.
Só que a palavra no original é alma. É aí que está. Quem lê o hebraico, ele consegue entender por causa do contexto. O contexto determina. Nós temos palavras com mais de um significado, não temos? Como é que é a expressão certa para uma palavra? Ah, esqueci. Tem uma expressão para uma palavra que tem mais de um sentido. Qual que é, Henrique? Hã? Dúbio? Ambíguo? Polissêmicas. Palavras polissêmicas. Mais de um sentido. Cabeça, por exemplo, pode ser a parte do corpo, pode ser um líder, pode ser o início de alguma coisa, a cabeça da fila. Vamos ver, polissemia em português. Banco. O banco pode ser um lugar para sentar, como pode ser uma instituição financeira, e como pode ser um conjunto de dados. Como é que eu sei que eu vou falar banco para vocês e vocês vão estar imaginando um lugar, uma instituição financeira, ou vocês vão estar imaginando um lugar para sentar, ou vocês estão imaginando um banco de dados no computador? O contexto. Então, na nossa língua, nós também temos palavras polissêmicas, com sentidos variados, diversos. Leite com manga? Por quê? Manga? Manga da camisa, manga fruta. Tem um cara que tem um apelido de manga aí, né? Mas eu tô gravando hoje, vai deixar. Folha, corrente. Corrente pode ser da água, pode ser um elo metálico, pode ser uma energia. Certo? Então, no hebraico, existem palavras com variedades de sentidos e significados. Gente, existe algo importante para a gente ressaltar na hermenêutica. A Bíblia é inspirada e a Bíblia é a palavra de Deus, Pamela. Mas ela é inspirada em seus autógrafos. Quem foi inspirado foi o João escrevendo. Não foi quem traduziu, quem copiou. Essas pessoas não foram inspiradas. Quem foi inspirado é quem escreveu, não quem traduziu, não quem copiou. Sabe por quê? Porque existe em português uma tradução que nós chamamos de tradução do Novo Mundo. TNM, tradução do Novo Mundo. Essa tradução foi alterada mais de 300 vezes pelas testemunhas de Jeová. E é uma tradução bíblica em português. Eles leem a Bíblia em português. Tradução do Novo Mundo. É uma tradução confiável? Não. Não é uma tradução confiável. Quem traduziu do hebraico, do grego, para a tradução do Novo Mundo, foi inspirado pelo Espírito de Deus? Não. A Bíblia é inspirada em seus autógrafos. No original ela é inspirada. As pessoas fazem de acordo com a sua inclinação, elas fazem, escrevem, traduzem de acordo com suas ideias. Provavelmente, a NVI, nós usamos tanto tempo aqui na igreja, a NVI, Nova Versão Internacional. Saiu a nova agora. Todo mundo está criticando. Todo mundo está criticando a NVI. Quem quiser buscar para saber, pastor Luiz Saião. Ele participou da primeira tradução da NVI e agora ele não participou mais. Ele faz uma crítica longa à NVI. De 2023. Por quê? Porque a NVI quer colocar exatamente a ideia dela. Aí, o que ela faz? Ela coloca no texto ali, do jeito que ela quer, e embaixo no rodapé ela fala, no texto, no original hebraico está escrito tal.
Se está escrito tal isso aqui, por que você não coloca lá? Porque ela quer defender posicionamentos. Contemporânea? É da igreja contemporânea? Eu nem conheço essa versão. Tem essa versão? Essa? Contemporânea? Então. Aquele pastor. Então, é Felipe, né? Então, você percebe que facilmente as pessoas podem se inclinar para aquilo que eles acreditam, que eles gostam, Rafael, que eles interpretam. Então preste atenção nisso. A Bíblia é a palavra de Deus? É ou não? Eu torço para vocês se tornarem professores de escola bíblica e um dia dar uma aula para uma turma igual vocês. Que a gente pergunta e todo mundo fica dormindo. Vai acabar acontecendo? Se Deus quiser. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é autoridade. Ela é inerrante nos seus autógrafos, nos seus originais. As cópias, as traduções. Gente, quantas traduções nós temos em português? Diversas, inúmeras. Textos que as pessoas alteram a posição da vírgula. O adventismo do sétimo dia, ele acredita que quando a pessoa morre, a pessoa dorme. Dorme de ficar inconsciente. Provavelmente os mais antigos estão falando, mas eu também acredito que quando a gente morre, a gente dorme. Paulo usa ali um eufemismo do grego. Ele usa uma palavra bonitinha para falar dormiu, morreu. Entende? Morreu, dormiu. Por quê? Por causa da posição do corpo, porque fecha os olhos, porque fica inerte. Não porque não tem consciência na alma. O adventista crê no sono da alma. Nós não cremos nisso. Nós cremos na consciência na vida após a morte. Na história do rico e Lázaro, os dois estão conversando, Abraão está conversando. Debaixo do trono de Deus tem os santos clamando por vingança. Está todo mundo conversando depois da morte. Todo mundo. Moisés e Elias nem morreu, né? Mas Moisés morreu. Estão conversando depois da morte. Então tem consciência. O adventista defende o sono da alma. Só que aí tem um texto que é uma pedra no sapato deles. Jesus fala com um ladrão, o bom ladrão, né? Se é que pode existir um bom ladrão, mas o ladrão que está posicionado na cruz da direita, Jesus fala para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje. Dormindo? Não tem como. Aí o que eles fazem? Eles alteram a posição da vírgula. O doutorado do Rodrigo Silva foi defendendo essa tese. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo te digo, vírgula. Estarás comigo no paraíso. Percebe que a posição da vírgula é muito importante? Hoje mesmo te digo, vírgula. Estarás comigo no paraíso algum dia. O Rodrigo Silva é adventista do sétimo dia. A tese do doutorado dele é defendendo essa frase. Por quê? Porque é uma pedra no sapato deles. Por que eles distorcem? Por quê? Por que dessa intenção de ficar distorcendo o texto? De ficar adequando o texto? Porque eles têm formulado teorias fora da Bíblia. Exegese é ler o texto e extrair o que o texto quer dizer. Exegese é vir com um conceito firmado e forçar o texto a dizer aquilo que eu quero. Muitos cristãos fazem isso, infelizmente. Para a gente encerrar, vamos ver a importância do contexto bíblico. Mateus, capítulo 13. Nós vamos ver uma parábola de Jesus. Mateus, capítulo 13, versículo 33.
Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento de uma mulher, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Quem explica para mim aí? O que Jesus quer dizer? Um vale. Uma mulher coloca fermento em 3 medidas de farinha e o reino do céu é assim? Como assim? O que Jesus quer dizer? O que vocês acham? Ninguém, nem quem é velho? Agora que ninguém fala mesmo, né? Nem quem é velho de crente não sabe? Vocês acham? O fermento faz crescer, é um bom começo, faz crescer. O fermento na época, os hebreus aprenderam a técnica do fermento no Egito. O Egito tinha fermento. E o fermento que o Egito tinha era o fermento biológico. Não tinha pó royal, o pozinho que nós temos hoje. Alguém já viu fermento biológico? Já teve que lidar? Alguns já, né? O fermento biológico é uma massa, fica um líquido, um negócio meio estranho, né? Normalmente tem que trocar aquela massa de tempos em tempos. Não tem isso? Tem que trocar, que fica levedando aquilo, e aí você pega uma porção daquilo para pôr na massa. O fermento quebra as estruturas da massa. Ele faz levedar. Crescer é quebrar as estruturas. Quando Deus libertou o povo de Israel do Egito, primeira ordem que ele deu: vocês vão comer pão sem fermento durante 7 dias. Por quê? Por que comer pão sem fermento? Porque durante esse período, o fermento é vivo. São micro-organismos que provocam a levedura. Durante esse período, se não houvesse o tratamento, o alimento, esse micro-organismo morria. Então a mensagem que Deus estava passando, depois da Páscoa tinha a festa do pão sem fermento. Qual que é a mensagem que Deus está passando? Eu quero que vocês esqueçam o Egito. É para esquecer, é para abandonar. O Egito não é para influenciar mais vocês. No ministério de Jesus, Jesus fala diversas vezes a respeito do fermento, inclusive de forma ruim. O fermento dos fariseus. Não se contamine com o fermento dos fariseus. Por quê? Porque é um micro-organismo que se instala e quebra a estrutura e modifica a estrutura. Nosso modo de pensar não deve ser igual dos egípcios, igual dos fariseus. Nosso modo de pensar é direcionado pelo reino dos céus. Uma mulher colocou uma porção de farinha, uma porção de fermento em 3 de farinha, e logo a massa inteira levedou. Significa que o fermento é marcante, ele causa mudança na estrutura da massa toda. Da mesma forma que se eu der abertura para o reino dos céus, vai mudar tudo, por completo. Eu vou ser uma pessoa diferente. Se eu continuar com o fermento do fariseu ou com o fermento do Egito, minha massa, minha estrutura segue os padrões egípcios, os padrões dos fariseus. Nos dias de Moisés havia o fermento dos egípcios e nos dias de Jesus havia o fermento dos fariseus. Quando Jesus conta uma história como essa, que parece estar desconectada com a nossa realidade, porque a maioria de nós nem faz pão, nem faz bolo. Quando faz, usa pó royal, nem usa mais o fermento biológico. Não faz sentido para nós mais. Por isso que o texto tem que ser interpretado baseado no seu contexto direto. Depois de interpretar o sentido das palavras, você tem que analisar o contexto direto. O último ponto é o contexto remoto. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 16.
para a gente encerrar. Lucas, capítulo 16. Bom, eu não vou ler o texto porque não vai dar tempo, mas nós estamos diante da parábola mais difícil de Jesus. A parábola do administrador infiel ou do mordomo infiel. Quem quiser explicação, no YouTube eu tenho uma playlist lá de explicação de parábolas. Lá você vai encontrar uma explicação a respeito da parábola do mordomo infiel. Que ele é infiel, que ele faz tudo errado e que Jesus elogia ele. Doideira, né? Bom, eu não vou explicar o sentido da parábola porque nós não temos tempo. Mas perceba que o versículo 1 diz assim: e dizia também aos seus discípulos, havia certo homem rico. Bom, se ele está e dizia também o texto, a perícope é conjunto de versículos, não começa aqui. Não é o primeiro versículo desse texto, não começa aqui. No versículo 11 do capítulo 15, também não está começando. Ali o subtítulo é a parábola do filho pródigo. São muitos versículos antes, mas não está começando ali. No versículo 1 do capítulo 15, que começa o texto do capítulo 16. Olha o que o texto diz, Guilherme. Chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir Jesus. Cobradores de impostos, pessoas de má fama, pecadores. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. O texto de Lucas 16 começa no Lucas 15. Os mestres da lei, os fariseus, murmuravam. Lá no Nordeste eles falam remanchando, né? Ficam remanchando entre eles. Já viu isso aí ou não? Nunca viu? Nem no Alto da Compadecida? Ficam remanchando, murmurando entre eles. O texto de Lucas 16, Luan, começa em Lucas capítulo 15. Primeiro, na hermenêutica, eu interpreto o sentido da palavra. Segundo, o contexto direto. Terceiro, o contexto remoto. Percebe a dificuldade de interpretar um texto? Não é tão fácil assim não, certo? Mas graças a Deus que vocês estão se empenhando, se aplicando, para não cair em falsas doutrinas. Para ser professor. Certo, meus irmãos? Nós vamos encerrar então hoje a primeira aula. Por favor, se coloque em pé, vamos fazer uma oração a Jesus? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado por tanto conhecimento que o Senhor tem passado a nós. Ajuda-nos, Senhor, precisamos de Ti. Precisamos do Teu auxílio, Senhor, não é fácil. Não é fácil se aplicar em tudo isso. É muito mais fácil, Senhor, ouvir tudo mastigadinho, Senhor, mas o Senhor nos convocou, nos chamou para conhecer profundamente ao Senhor e a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, ajuda-nos, guia-nos para conhecer profundamente o Teu amor através da revelação da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, gente? Deus abençoe vocês.